Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e temos filme novo da Pixar em exibição nos cinemas. Hélio, a nova animação do estúdio, passou por vários problemas criativos durante a produção, foi adiado em mais de um ano e eu falei um pouco sobre isso em uns shorts, tanto que eu nem vou entrar nessa seara aqui durante esse vídeo aqui. O que importa é que o filme, depois de uma longa espera, finalmente chegou e hoje você vai descobrir a minha opinião a respeito do filme, tá? É possível que eu entre em caminho de spoilers, não é certeza, mas vai que eu preciso falar algum spoiler ou outro. Então, caso você ainda não tenha visto o filme e se importe com essas coisas, está aqui dado o aviso que talvez esse vídeo tenha spoilers. Se você ainda não viu, assista, depois retorna aqui, tá bom? Mas não esquece de ver o vídeo depois, tá bom? Se você por acaso for sair agora, tá? Vamos lá, tô falando demais, vamos logo pro que interessa, roda a vinheta. Hélio tem 3 créditos de direção, sendo que na verdade 2 são creditados realmente como direção e o outro aparece um pouco mais pra frente durante os créditos, demonstrando que um desses nomes acabou saindo do projeto, como eu expliquei naquele meu shorts que eu falei sobre o filme. Esse é o Adrian Molina, que foi quem concebeu o filme, que seria quase uma autobiografia sua, mas deixou o projeto para fazer Viva a Vida é uma Festa 2, e quem assumiu a direção do projeto mesmo é Madeline Charafian, que dirigiu o curta Toca, da Pixar também, e a Domee Shi, que dirigiu o excelente curta Bao, vencedor do Oscar, e o filme Red, Crescer é uma Fera. Então, acaba que no final das contas, o filme que a gente tem nos cinemas é mais um produto da Madeline com a Domee do que do próprio Adrian Molina. Não é sempre que os filmes da Pixar passam por problemas criativos tão graves quanto o Hélio passou, mas isso também não é algo raro no estúdio. Muitos projetos acabam nascendo e morrendo dentro da produção da Pixar, e muitos projetos acabam nascendo, tomando outros rumos, sendo assumido por outras pessoas e chegam para nós diferentes daquilo que tinha propriamente nascido no início ali dentro da concepção do projeto. Chegaram a ter casos de filmes da Pixar que a gente até conhece que foram cancelados, como o famoso caso de Newt, que é uma animação que nasceu, que estava anunciada, que ia acontecer, mas o filme não estava funcionando e acabou sendo engavetado pela Pixar. E há outros casos conhecidos por nós de filmes que foram até certo ponto guiados por uma equipe criativa e a partir de um momento, outra equipe acabou tomando conta, porque a equipe que estava tomando conta antes não estava conseguindo chegar em um consenso ali a respeito do filme. Talvez os 2 casos mais famosos que existem, que a gente conhece, são os de Ratatouille e de Valente. No caso de Ratatouille, a gente tem um filme que a gente nem sente, que houve essa mudança criativa e houve um caos na produção. Toy Story 2 também é um exemplo de filme que teve uma produção caótica dentro da Pixar e a gente não percebe. Já no caso de Valente, é perceptível as ideias que não se conversam dentro do filme, as coisas não se complementam muito bem ali dentro, é um filme um pouco mais irregular, o Valente. Aqui no caso de Hélio, eu posso dar a boa notícia pra vocês e dizer que o filme se aproxima muito mais de um caso como Ratatouille do que de um caso como Valente. Todo esse caos criativo acaba não transparecendo pra nós na tela. Não dá pra perceber que esse filme passou por problemas, e se você não tiver contato com esse pôster e com o trailer relacionado a esse pôster aqui, que foi o primeiro teaser de Hélio, é bem provável que você não sinta nada de estranho. Você só vai sentir algo estranho no filme se você tiver conhecimento de que existe um outro filme de Hélio que nunca vai acontecer, que é um filme que foi completamente redesenhado, digamos assim. Mesmo não sendo visível o caos criativo na produção, eu acredito que Hélio ainda assim não consegue se destacar entre as obras da Pixar. É um filme muito blasé e um filme que tem uma certa covardia na hora de abordar as suas próprias ideias e suas próprias ambições, digamos assim. Principalmente na área temática e na área conceitual. Estamos falando de um filme que tem alguns conceitos ou que são normais dentro de ficção científica ou que são viajados, coisas da mente criativa por trás de Hélio. E é um filme que também tem algumas ambições temáticas, né, em temas para abordar, mensagens para transmitir, e são coisas grandes, grandiosas, e tem ali uma certa complexidade em ambos os lados, tanto na temática quanto no conceito do filme, há uma complexidade. Porém, eu senti durante toda a rodagem de Hélio que o filme se acovarda, né, nas suas próprias ideias. Quando o filme propõe mensagens a respeito de relações familiares, essa coisa da solidão do protagonista, dele se sentir sozinho, dele tá vivendo um caos interno ali justamente por ter perdido os pais e tal, e toda essa coisa da relação familiar, dessa família quebrada, outras relações familiares, o bullying, a solidão, a busca por pertencimento. É uma pessoa que não se encontra no círculo social que está inserido,
indivíduo que sofre preconceitos por isso e que busca ser abduzido por aliens para de repente em algum lugar no universo ele acabar se encaixando. Então há uma complexidade temática, o filme tenta pincelar diversos temas e do ponto de vista conceitual, quando o filme embarca para esse comuniverso e a gente tem a aventura de Hélio propriamente dita, o filme, além de tentar desenvolver um pouco mais a personalidade desse protagonista e a relação que ele estabelece com o coadjuvante, que é o Glordon, que é o alienzinho, o filme também começa a inserir várias coisas como clonagem, própria viagem pelo universo e outras coisas, né? Linguagem, questão de sobrevivência em um lugar inóspito, existem várias questõezinhas ali, mas o filme não desenvolve, não aprofunda essas questões que ele mesmo propõe. Toda a temática a respeito de relações familiares, de superação do luto, de você se sentir sozinho, dessa solidão, dessa busca por pertencimento e por se encontrar no universo, tudo isso acaba se tornando muito raso e genérico para os padrões da Pixar. Eu acredito que se Hélio fosse um filme de qualquer outro estúdio, a gente estaria falando de uma das melhores obras desse estúdio, mas quando a gente fala de uma animação da Pixar, essa simplicidade e essa covardia na hora de ir mais além nesses temas me chama um pouco a atenção, porque não é um padrão da Pixar. Quando a gente pega até obras mais recentes do estúdio, mesmo elementos que têm ali uma falta de coesão no universo proposto, ou Turning Red, né, Red Crescer é uma Fera, Luca, que são filmes um pouco mais bobinhos também para os padrões da Pixar, mesmo esses filmes, há um algo a mais, né? O filme vai mais além na hora de desenvolver as temáticas que ele propõe, seja a temática mais bobinha ou não, mesmo sendo boba, o filme vai além. Eu senti que Hélio meio que fica no raso, ele fica no simples, no formulaico, no clichê e no raso, e de propósito, sabe? Existia espaço e existia por onde o filme ia um pouco mais além e o filme acaba não fazendo isso. A mesma coisa vale para esse conceito de universo criado aqui para Hélio. Pelo filme não ir além no desenvolvimento de como as regras desse universo funcionam, em ser um pouco mais coeso em como as coisas acabam acontecendo para a aventura. Como eu falei, eu vou poder entrar em spoilers, então quando ele está no comuniverso, a gente tem ele tentando entrar para dentro do comuniverso e fingindo que é o líder da Terra, servindo como mediador de uma conciliação com aquele personagem do mal lá que eu esqueci o nome, o pai do Glordon, né? Tudo isso é meio bobo demais, meio imaginação demais, e se em certos momentos alguns personagens demonstram uma inteligência fora do normal, e se o próprio universo às vezes demonstra um cuidado com certos detalhes como linguagem, a adaptação da temperatura, de você conseguir sobreviver em um lugar ou não, em alguns momentos o filme tem cuidado com esses detalhes, em outros momentos o filme ignora certas regras ou ignora o estabelecimento mesmo de regras para facilitar com que a jornada avance, sabe? E para isso, para você aceitar essas facilitações que o filme toma, como por exemplo o fato de ninguém perceber que o Hélio é uma criança, ou o fato de ninguém perceber algumas mentiras que ele conta, ou o fato de ninguém questionar certas atitudes, para você aceitar isso, você precisa de um nível de suspensão da descrença muito alto. Eu tive dificuldade para chegar nesse nível, sabe? Isso me parece muito mais uma imaginação de uma criança do que propriamente uma história coesa, né? Falta realmente coesão e coerência. E isso dificultou o meu envolvimento com toda a jornada proposta por Hélio. Eu até imaginava, quando eu vi o material promocional e tive o primeiro contato com Hélio, e durante todo esse período de espera para o lançamento, que Hélio seria uma aventura Pixar genérica, né? Dois amigos que acabam se aventurando por um universo diferente, novo, para tentar resolver um conflito e voltar para casa, assim como os outros 37, 38 filmes da Pixar foram. Quase todos têm essa estruturinha, essa formulinha. Hélio acaba, mesmo utilizando dessa fórmula, ele subverte alguns fatores para sair um pouco do lugar comum. E por subverter esses fatores e sair um pouco do lugar comum, eu senti que Hélio não é a aventura genérica da Pixar que ele seria. Então, algo que eu tinha medo de Hélio não conseguir acertar, ele acerta bem, que é em ser diferente do ponto de vista estrutural da narrativa. Não é inovador, não é a coisa mais diferente que a Pixar já fez, mas pelo menos é um pouquinho subversiva, e eu não esperava isso desse filme. Em contrapartida, em
em outras coisas que a Pixar costuma acertar bem, eu senti que o filme se acovarda, que é isso que eu estou falando, da falta de profundidade nas suas ideias, nas ideias que ele mesmo propõe como filme. Mas apesar de eu estar falando mal do filme, aparentemente, esses são só os pontos que fazem pra mim o filme não ser a grande obra, não ser um dos grandes filmes da Pixar. Eu senti uma dificuldade de criar apego emocional e de me envolver com os personagens a ponto de me emocionar. Eu achei até um pouco estranho quando esse filme tenta criar os momentos de emoção, né? Em outros casos de filmes da Pixar, filmes que eu não sou grande fã, vou dar 2 exemplos de filmes que eu não sou apaixonado aqui da Pixar, que é O Bom Dinossauro e Elementos. São 2 filmes que eu não me envolvo tão bem, assim, não sou tão chegado, mas quando o filme tenta criar o seu momento emocional e arrancar a lágrima do público, que é tradicional da Pixar, esses filmes fazem com maestria. Eu chorei que nem um regaçado assistindo O Bom Dinossauro e assistindo Elementos. Não é o caso de Hélio. Hélio tenta, mas você percebe quando ele vai tentar e você não chega lá. O filme simplesmente não emociona, o filme simplesmente não consegue, sabe? E isso me frustrou um pouco falando de um filme da Pixar. Quando eu vou assistir um filme da Pixar, mesmo um filme que talvez não seja a grande obra da Pixar, eu espero me emocionar. E não foi o caso com o Hélio. Se eu chorei, chorei pouco, né? Chorei, eu sempre choro. Mas é triste você chorar pouco assistindo um filme da Pixar. Eu gosto de assistir filme da Pixar e chorar a ponto de me desidratar. Não foi o caso. Ainda assim, eu acho o Hélio um filme competente do ponto de vista técnico. Afinal, estamos falando de uma animação da Pixar. Então, é uma animação tecnicamente muito apurada. O design de produção do filme é um espetáculo. Quando vai conceber o universo proposto, as criaturas propostas, ele foge do comum que a gente está acostumado em filmes de alienígena, de ficção científica, viaja nas formas, na anatomia, né? Explica certas coisas, o que eu achei interessante. Então, visualmente, o filme é impecável, o trabalho gráfico da Pixar é maravilhoso, está presente em Hélio. É um filme que merece ser visto na tela melhor que você tiver a oportunidade, porque é visualmente muito encantador e muito agradável. O trabalho sonoro do filme também é excelente. A trilha sonora, que é de Rob Simonsen, eu acho que assim pronuncia o nome dele, não conheço ele, eu não conhecia ele. Conheço o trabalho dele, já vi outros filmes, mas não sei o nome. Enfim, a trilha sonora é excelente. Eu já viciei em algumas das músicas, já tô ouvindo no meu fone. A maneira com que ela compõe uma personalidade para esse universo e complementa a emoção certa das cenas é muito bom. Então eu gostei demais da trilha sonora do filme. Então, tecnicamente, temos mais um filme primoroso da Pixar. O problema é que narrativamente ele deixa um pouco a desejar. Mas, se eu pudesse chegar numa conclusão aqui, eu diria que Hélio é só um filme bom. É melhor do que alguns dos últimos filmes da Disney, né? Bem melhor do que alguns dos últimos filmes da Disney e bem melhor do que muitas outras animações que a gente vai ter contato, né? De qualquer outro estúdio. O problema é que estamos falando de uma animação da Pixar. Então, numa animação da Pixar que não chega lá, acaba se tornando uma decepção. E esse é o caso de Hélio. É um filme que poderia ser muita coisa e ele poderia chegar lá, porque ele tem as ideias e ele propõe os temas. Ele só não vai muito a fundo, sabe? Ele só fica no raso e de propósito, o que foi o que mais me decepcionou. Mas essa é a minha opinião a respeito de Hélio. Quero saber a opinião de vocês aí. Já assistiram ao filme? Pretendem assistir nos cinemas? Não assistiram? Não vão assistir? Vão assistir? Comentem aqui embaixo, tá bom? Vocês sabem que eu sempre leio os comentários de vocês e sempre respondo os que eu considero relevantes. Se você gostou do vídeo, deixa o like, tá bom? É muito importante para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Se quiser deixar o dislike, pode deixar também, não tem importância, mas marca uma das duas opções aí. Inscreva-se no canal caso queira ter acesso a outros conteúdos, vídeos toda semana, shorts, lives, então esteja inscrito, ative o sininho. Caso queira me ajudar ainda mais, você pode hypar o vídeo se essa opção estiver disponível para você. Tem opção de graça, opção paga, e das duas formas você me ajuda. E se quiser ajudar ainda mais, pode deixar um valeu demais. Outra forma bacana de você me ajudar é tornando-se um membro do canal de Cinéfilos. Além de me ajudar, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, um contato mais próximo comigo no nosso grupo do WhatsApp dos Cinéfilos. Então, se você tiver interesse, dê uma olhadinha no clube de membros, que me ajuda bastante também. Dê uma olhadinha também na minha lojinha na Amazon, que tem o link na descrição. E, obviamente, me visite nas minhas outras redes sociais para também ter acesso a outro tipo de conteúdo e um contato um pouco mais próximo comigo, tá bom? Hélio tá sendo chamado por muitos aí de o Lilo e Stitch da Pixar, né? Tem várias semelhanças com o Lilo e Stitch. Algumas características do Hélio como personagem, por exemplo, o fato dele ter perdido os pais, ser criado por uma figura feminina que tem dificuldades em lidar com a criação de uma criança, o fato dele se sentir sozinho e sofrer bullying por causa das suas características de personalidade, o fato dele
ele conseguir superar esses problemas todos fazendo amizade com um alienzinho, enfim, é o Lilo e Stitch da Pixar, né? Só que um pouco pior. E aproveitando que nós estamos falando de Lilo e Stitch, dá uma olhada aqui no que eu achei do live action de Lilo e Stitch. Caso você ainda não tenha visto, clique aqui. E aqui também eu vou deixar outra recomendação de vídeo pra você relacionado a Pixar, tá? Fique comigo no canal de Cinéfilos e muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!